Nos próximos dias, os olhos do mundo inteiro estarão voltados aos Estados Unidos para ver como a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump vai influenciar a corrida pela Casa Branca. No último sábado, o candidato republicano foi atingido por um tiro de raspão na orelha direita enquanto discursava a apoiadores em um comício na Pensilvânia. Para nos explicar como o ocorrido pode impactar a política americana e a corrida eleitoral, eu converso agora com o internacionalista Vladimir Feijó. Boa tarde, Vladimir. Ei, Amanda, boa tarde. Antes de iniciarmos nossa conversa, vamos lembrar que a Convenção Republicana começa hoje, dia 15 de julho, para escolher o candidato a vice de Trump. O ex-presidente afirmou que não vai deixar que um atirador ou potencial assassino force mudanças em seu cronograma. Já o atual presidente Joe Biden anunciou uma investigação independente sobre o ocorrido e reforçou a segurança de Trump para o evento. Vladimir, qual o impacto desse atentado na campanha eleitoral de Donald Trump e no cenário político americano? Há alguma possibilidade desse incidente aumentar a vantagem sobre ele? Eu acho que isso é sem dúvida, Amanda. Primeiro porque coincide com o discurso que o Donald Trump faz há bastante tempo, aumento da criminalidade nos Estados Unidos. Quando eles divulgaram o cronograma da convenção do Partido Republicano, cada um dos dias tem um tema centrado em que os debates, e as falas devem ocorrer. O dia de hoje para transformar a América mais próspera ou rica de novo, e o dia de amanhã estava já com esse lema, transformar a América mais segura. E tendo ele sido alvo de um atentado contra a vida dele, certamente só reforça esse discurso e todas as preocupações de como a sociedade americana estaria em declínio. Fora isso, Amanda, ele ganha uma visibilidade muito maior, uma visibilidade inclusive positiva, ou pelo menos simpatética do eleitorado e da população em geral, que quer ouvir dele, das emoções que ele sofreu, e a mídia tradicional dos Estados Unidos, que estava batendo pesado numa imagem negativa do Trump, associando ele à invasão do Capitólio, que é o Congresso americano, associando a ele a potenciais crimes, hoje vai ter que ocupar o tempo majoritariamente, para não dizer exclusivamente, sobre o atentado, sobre as investigações e tudo mais. Portanto, ele sai favorecido com uma visibilidade muito maior do que ele teria, uma visibilidade positiva. Se me permite só um complemento, hoje ele teve boas notícias. Dentre elas, 11h30 da manhã saiu uma decisão de que um dos processos criminais contra ele foi recusado. Claro que ainda está pendente de recurso, mas também isso contribui para a campanha dele. Está livre de ter que seguir com uma acusação. E como os Estados Unidos e outros países reagiram a esse atentado? Eu acho que foi uníssono, independente de proximidade ou distanciamento, alinhamento ideológico, político com a pessoa do Donald Trump. Todas as lideranças em exercício, ex-lideranças e políticos condenaram a violência na política representado por esse ato de atentado contra ele e contra todos aqueles que estavam naquele espaço buscando ouvi-lo, buscando atentamente defender um certo ponto de vista, mas tiveram as suas vidas ameaçadas por esse que tentou contra a vida do Donald Trump, mas acabou ferindo pelo menos 2 outras pessoas e levando a óbito uma quarta pessoa, uma só morreu, mas ainda assim os 4 que acabaram feridos por esse atentado. As autoridades mundiais estão muito preocupadas há tempo com a polarização da política. Muito se culpava as mídias sociais, as bolhas que os algoritmos faziam, e até então a discussão era aumentar a censura e o controle governamental sobre essas ferramentas. Eu imagino que este evento novo deve conduzir o debate para outro tipo de rumo, porque também as questões de violência contra candidatos, não só o Trump, acontecem em outros lugares, na eleição do México, na eleição da Argentina no ano passado, no Brasil a gente também teve violência e espero que isso tenha um outro tipo de preocupação que não só o controle do que é dito nas mídias sociais. Bom, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, compartilhou um comunicado oficial sobre o atentado, criticando o ocorrido e disse que não há lugar para esse tipo de violência na América. Como é visto esse tipo de posicionamento de Biden, incluindo a investigação independente e o reforço na segurança de Trump? Boa, Amanda.
partes. Primeiro, a investigação independente é necessária. No discurso, Joe Biden, inclusive, pediu para que o povo americano não caia em fake news, porque, dentre outras coisas, a maior repercussão desse atentado em certos nichos foi levantar hipóteses de conivência do serviço secreto com este atentado. Tem imagens e vídeos do serviço secreto por mais de 7 segundos mirando naquele que lançou os tiros contra o Trump e outros, e não o abateu, aguardou depois de 5 tiros. Portanto, é necessário que agentes do FBI, da NSA, mas que agentes de fora dessas instituições investiguem. Do outro lado, o Joe Biden, para tentar se contrapor como presidente, mas também como candidato a presidente à superexposição do Donald Trump, vai buscar agora fazer mais aparições, dentre elas coletivas de imprensa, chamará a mídia nacional para, em rede nacional, né, fazer discursos para tentar compensar a imagem dele de uma pessoa devagar, uma pessoa que não está apta para o cargo e tentar erguer-se, por assim dizer, como a imagem de estadista preocupado com a unidade nacional. Não sei se vai colar, mas no mínimo ele está preocupado, caso seja presidente, herdar um próximo mandato com estabilidade. E não à toa o Trump busca a mesma coisa. Ao que tudo indica, ele terá um caminho facilitado e já está preocupado em herdar um país com divisão e preferiria muito mais estabilidade. Na coletiva de imprensa, a primeira que ele concedeu depois desse atentado, ele inclusive já disse: mudei o meu discurso que faria no encerramento da convenção. E aí os que estão no entorno dele vazaram para a imprensa que ele deve fazer um discurso mais pró-unidade e menos de ataque ao Partido Democrata, porque já tem essa impressão geral de que deve vencer a eleição e quer herdar um país mais calmo para que ele consiga implementar as suas políticas e não tenha que lidar com esses riscos de guerra civil ou mais violências em momentos futuros. Vladimir, eu agradeço o bate-papo, a sua disponibilidade aqui com a gente. Qualquer nova informação, as portas estão abertas. Eu que agradeço também. Abraço, bom trabalho.